Damos as boas-vindas a todos os amantes do conhecimento nesta jornada de descoberta. Aqui, na intersecção da curiosidade e da aprendizagem, desafiaremos o convencional e buscaremos a verdade, ampliando nossos horizontes. Preparem-se para embarcar nesta odisseia de saber, deixando que a aventura se desenrole diante de vocês. Vamos juntos! Nan Madol, a única cidade antiga edificada sobre um recife de corais, situa-se na ilha de Pohnpei, parte dos Estados Federados da Micronésia, circundada pelo vasto Oceano Pacífico. A cidade é construída numa lagoa e compreende uma série de 92 pequenas ilhas artificiais, conectadas por uma rede de canais feitos de pedras e colunas tão pesadas que ninguém sabe como foram construídas. Nan Madol foi lar do povo Saudeleur por mais de 1000 anos, até aproximadamente 1628. Profundamente religioso e às vezes cruel, fundado no VI século, o foco da religião Saudeleur estava na admiração do mar. Em sua terceira tentativa de construir um centro político, religioso e residencial, concentraram-se no pedaço de recife de corais que comporia o Nan Madol que vemos hoje. A construção megalítica de Nan Madol começou por volta do século XIII e, considerando a população de Pohnpei na época, de cerca de 25 mil habitantes, a construção de Nan Madol representou um esforço muito maior que o das pirâmides do Egito. O peso total das rochas negras movidas para construir a cidade é estimado em cerca de 750 mil toneladas métricas, uma média de 1.850 toneladas por ano ao longo de 4 séculos. A população inteira teria estado envolvida na construção da cidade. Conta a lenda que as ruínas desta antiga cidade, outrora lar de uma civilização misteriosa, são repletas de corredores inexplorados. Esses canais conectam as ilhotas feitas pelo homem e abrigam túmulos que contêm os restos de gigantes e espíritos de reis mortos. Os habitantes locais acreditam que os construtores usaram magia para transportar as pedras para a ilha. Em 1907, os alemães governavam a ilha. Um governador, Victor Berg, ousou desconsiderar a proibição real de entrar na cidade e adentrou em uma tumba selada na ilha. Ao abrir o caixão dos antigos governantes da ilha, encontrou os restos esqueléticos de gigantes com cerca de 2 a 3 metros de altura. Naquela noite, a ilha ganhou vida com atividade espiritual e uma tempestade selvagem ocorreu com relâmpagos iluminando o céu. Victor Berg jazia em delírio, ouvindo os sons do sopro do búzio. Na manhã seguinte, acredita-se que o governador Berg tenha falecido. Um médico alemão não pôde determinar a causa da morte, mas os nativos estavam certos de que sua morte era uma maldição dos deuses por seu descaso flagrante. A cidade em ruínas, às vezes chamada de Atlântida ou a Veneza do Pacífico, ainda é um dos grandes enigmas arqueológicos da atualidade. As pedras de Baalbek constituem um dos enigmas duradouros da era romana. 6 imensos blocos de pedra repousam dispersos no histórico Vale de Bacar, no Líbano, lar da antiga cidade de Heliópolis, agora Baalbek, palavra que significava Senhor Deus ou Filho para os fenícios. Dominando tal Baalbek, encontra-se um milenar templo romano de Júpiter, edificado sobre 3 pedras colossais, conhecidas como Trílito ou 3 pedras. Cada pedra mede 19 metros de comprimento, 4 metros e 20 centímetros de altura e 3 metros e 60 centímetros de espessura, pesando entre 750 a 800 mil quilogramas. As 3 pedras restantes, não integrantes da estrutura maior, repousam dentro da antiga pedreira de calcário, 900 metros distante de onde o Trílito se originou. Nomeadas monólitos romanos, o porte dessas pedras intriga arqueólogos por ser desproporcionalmente grande. O primeiro a ser descoberto por arqueólogos foi a Pedra da Mulher Grávida, um megalito de 1000 toneladas parcialmente encravado no solo. Embora seja a menor, é a mais célebre devido à sua excelente preservação e ao fato de nunca ter estado completamente oculta pela terra. Existem inúmeras histórias por trás do nome. Uma delas conta sobre uma mulher grávida que persuadiu o povo de Baalbek a acreditar que ela poderia mover a pedra se fosse alimentada até dar à luz. Outra sugere que o nome advém da lenda de que gênios grávidas foram incumbidas de cortar e transportar a pedra.
Alguns propõem que o nome reflete a crença de que uma mulher que toca a pedra experimenta um aumento na fertilidade. O segundo monólito, a Pedra do Sul, foi descoberto na década de 1990, pesando um pouco mais, 1.242 mil quilogramas. Mas o mais intrigante dos 3 monólitos é a Pedra Esquecida. Em 2014, arqueólogos do Instituto Arqueológico Alemão encontraram a última pedra de Baalbek, ao lado e abaixo da Pedra da Mulher Grávida. Pesando um espantoso 1.497 mil quilogramas, a Pedra Esquecida é a maior pedra já extraída na história humana, levantando inúmeras questões sobre como os romanos, com sua maquinaria avançada, mas limitada, teriam transportado placas de pedra de tamanho tão imenso. Ninguém parece saber por ordem de quem as pedras foram cortadas ou por que foram abandonadas. Teria sido muito mais prático mover várias pedras menores para a estrutura do templo, como a maioria das outras estruturas romanas. No caso do trílito, sugere-se que as pedras foram movidas usando um sistema de polias, e devido à posição do templo de Júpiter em terreno mais alto que a pedreira, isso teria sido particularmente difícil. Quanto às 3 pedras restantes, acredita-se que tenham sido destinadas ao complexo de Júpiter Ball nas proximidades, possivelmente como uma adição ao trílito, mas talvez devido ao seu tamanho, nunca foram removidas da sua pedreira. Göbekli Tepe, situado na região de Anatólia do Sudeste, na Turquia, foi examinado e descartado por antropólogos da Universidade de Chicago e da Universidade de Istambul na década de 1960. Após uma vasta inspeção da área, concluíram que o monte era nada mais que um cemitério medieval abandonado. Em 1994, Klaus Schmidt, um arqueólogo alemão, decidiu dar uma segunda olhada. Ele leu uma breve menção sobre o morro repleto de pedras e, desde o primeiro momento em que o viu, sabia que o local era extraordinário. Retornando um ano depois, Schmidt e 5 colegas desenterraram os primeiros megalitos. No entanto, não havia evidência de quaisquer assentamentos, o que levou Schmidt a concluir que provavelmente era um lugar de culto, o primeiro santuário da humanidade sobre uma colina, antecedendo Stonehenge em mais de 6.000 anos. Göbekli Tepe, datado do período neolítico pré-cerâmico entre 9.500 e 8.000 anos antes de Cristo, compreende várias estruturas circulares grandes suportadas por imensos pilares de pedra, os megalitos mais antigos do mundo. A data de construção de Göbekli Tepe antecede ferramentas de metal e até mesmo cerâmica. Considerando o material de calcário do terreno rochoso inclinado, Schmidt acreditava que, mesmo sem cinzéis ou martelos de metal, pedreiros pré-históricos empunhando ferramentas de sílex seriam capazes de desbastar o calcário mais macio, moldando-os em pilares antes de movê-los até o cume e erguê-los verticalmente. Schmidt pensou que pequenas bandas nômades de toda a região teriam vindo a Göbekli Tepe, motivadas por suas crenças para unir forças no topo da colina para construir, realizar grandes festas e então se dispersar novamente. Desde 1998, Schmidt examinou mais de 100.000 fragmentos ósseos, mais de 60% dos quais são de gazelas, esculturas de detalhes antropomórficos abstratos, roupas e relevos de animais selvagens fornecem raras visões sobre a religião pré-histórica. As respostas para os enigmas de Göbekli Tepe podem não ser conhecidas por muitos anos. Em 2021, menos de 5% do local havia sido escavado, com futuras gerações de arqueólogos provavelmente descobrindo os mistérios de Göbekli Tepe nos anos vindouros. No mês de junho de 1992, 4 agricultores chineses, ao drenar a água de 5 pequenos lagos na aldeia de Xi'an, revelaram que os lagos eram, de fato, 5 vastas cavernas manufaturadas. Mitos acerca das propriedades insondáveis do fundo dos lagos eram motivo de lendas locais desde tempos imemoriais. Com investigações mais aprofundadas, foram encontradas 19 outras cavernas artificiais de arenito, constituindo o que se conhece como as Cavernas de Longyu, ou Câmaras de Pedra de Shunin Haishi. Estimadas com mais de 2.000 anos de idade, representam uma das maiores escavações subterrâneas da antiguidade. Desde a descoberta em 1992, as cavernas continuam a intrigar especialistas, que permanecem sem compreender como, por quê ou por quem foram edificadas.
A construção foi omitida de todos os documentos históricos, e considerando o rigor com que os antigos chineses documentavam tais feitos, isto é especialmente enigmático. Estima-se que a construção das cavernas de Longyou demandou um esforço humano monumental. A quantidade de rocha que teria que ser removida para a escavação das cavernas é estimada em quase 1 milhão de metros cúbicos. Levando em conta a taxa média de escavação diária por pessoa, especialistas sugerem que seriam necessárias 1.000 pessoas trabalhando 24 horas por dia durante 6 anos para concluir a tarefa. Isso sem considerar a arte expressa em cada uma das cavernas. Todas são cobertas por linhas paralelas meticulosamente cinzeladas em quase todas as superfícies, além de esculturas complexas nas paredes. Com a caverna totalizando aproximadamente 30.000 metros quadrados, houve sem dúvida uma demanda enorme de esforço humano para criar estas cavernas infinitas. Apesar de anos de pesquisa, poucas respostas emergiram para explicar o enigma das cavernas de Longyou. Dentre as muitas construções maravilhosas que surgiram de nossos antigos ancestrais, esta descoberta da China é um mistério verdadeiramente insolúvel. As esferas de pedra da Costa Rica, também conhecidas como bolas de piedra, são uma coletânea de mais de 300 esferas de pedra ou petrosferas que pontuam o delta do Desce e a ilha del Cano. As esferas foram descobertas na década de 1930, quando a United Fruit Company desbravou a área da selva para plantações de banana. Ignorando a sua importância, trabalhadores as empurraram com tratores e maquinário pesado, danificando algumas delas significativamente. Histórias de ouro escondido também inspiraram alguns trabalhadores a perfurar buracos nas esferas e explodi-las com dinamite. Quando as autoridades intervieram, algumas das pedras já haviam sido completamente destruídas. Uma investigação científica das pedras foi empreendida pouco depois de sua descoberta por Doris Stone, filha de um executivo da United Fruit. Após sua primeira publicação da história em 1943, as pedras atraíram a atenção de Samuel Kirkland Lothrop, da Universidade de Harvard. Acredita-se que as pedras foram criadas inicialmente por volta do ano 600, mas a maioria data de depois do ano 1000. A cultura das pessoas que fizeram as bolas de piedra é pensada para ter desaparecido após a conquista espanhola, e pouco se sabe sobre elas. Muitos mitos cercam a compreensão das pedras e seu propósito. Lendas locais sugerem que as pedras resultaram de uma poção capaz de amolecer e moldar a rocha. Outras falam de como as pedras vieram de Atlântida, a cidade perdida frequentemente mencionada nas obras de Platão. Segundo alguns arqueólogos, as esferas poderiam representar sistemas solares ou vários estágios do Sol e da Lua. Acredita-se que tenham sido colocadas em linhas ao longo da abordagem às casas dos chefes, mas seu significado exato permanece desconhecido. Chegamos ao término de nossa jornada de hoje. Foi uma honra e um privilégio imensuráveis ter sua companhia neste precioso lapso de tempo, compartilhando histórias e conhecimentos que esperamos tenham contribuído para enriquecer ainda mais o seu dia. Se o conteúdo que oferecemos lhe agradou, se de alguma forma conseguimos tocar seu intelecto, seus sentimentos, ou simplesmente proporcionar um interlúdio de prazer e entretenimento em vossa rotina, suplicamos que, gentilmente, considere a opção de se inscrever em nosso canal. Ao fazê-lo, torna-se parte desta admirável comunidade que busca constantemente a expansão do conhecimento e da compreensão acerca do mundo que nos cerca, ao mesmo tempo em que valoriza e perpetua a troca de pensamentos e ideias. Reiteramos nossos agradecimentos pela honra de sua presença e esperamos ansiosamente pelo nosso próximo encontro. Até lá, rogamos que a paz, a sabedoria e a alegria estejam com você.